Eu finalmente criei um sistema de produtividade. Ao longo dos anos eu testei todos os métodos que você pode imaginar. Eu apliquei o GTD de forma analógica, de forma digital, apliquei a matriz de Eisenhower, mais recentemente eu apliquei o método PARA do Thiago Forte. E apesar desses métodos terem sido úteis e me ensinado muita coisa, eu ainda não estava satisfeito com eles. Porque eles me ajudavam a organizar as minhas tarefas, a ter clareza do que eu tinha que fazer e quais eram as iniciativas que estavam rolando na minha vida e tudo mais. Mas tinha uma desconexão muito grande entre essa parte da organização de tarefas e os objetivos que eu tinha. Como que eu sei que atividades eu de fato tenho que fazer e o quanto elas vão me levar pelos meus objetivos de fato. Então eu resolvi criar algo novo. Nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona o método APS e como você pode colocar ele em prática. Etapa número 1. Áreas. Um dos grandes problemas da produtividade é que as pessoas confundem ser produtivo com ser ocupado, e essas duas coisas não poderiam ser mais longe uma da outra. Ser produtivo é você ser o mínimo possível de ocupado, é você ser capaz de garantir e efetivar as tarefas que você tem no menor tempo possível. E além disso tem um segundo problema que é, não adianta você ser produtivo sobre as tarefas erradas. Você pode ser super eficiente, super eficaz, mas se você está fazendo coisas que você não deveria fazer, por mais ágil que você seja nessa execução, isso não vai te ajudar muito a conquistar as coisas que você deseja. O que é uma grande ironia, você vai encontrar pessoas que são extremamente produtivas num certo sentido, mas que elas vivem vidas que elas não querem de verdade. E é justamente por isso que a primeira etapa consiste em você ter clareza das áreas da sua vida. Existem várias formas de você avaliar isso. Tem gente que usa a roda da vida, tem gente que trabalha 2 dimensões, pessoal e profissional, tem gente que trabalha 3 dimensões, vai incluir a área espiritual ou emocional, enfim, tem infinitas maneiras que você pode segmentar e compreender a sua vida a partir de dimensões que fazem sentido para você. Pessoalmente, eu gosto de usar a metodologia do Lifebook, em que a gente está falando de 11 dimensões que consistem em corpo, mente, emocional, caráter, espiritual, social, relacionamento, filhos, trabalho, dinheiro e qualidade de vida. E a partir dessas áreas, o que eu preciso é ter muita clareza do que eu quero nessas coisas no curto, médio e longo prazo. Não significa tanto você ter um objetivo mensurável, smart goals. O ponto é você ter uma visão muito clara do que é que você quer dentro dessas áreas da sua vida. Porque é isso que vai te permitir olhar para as suas atividades, olhar para o que você está fazendo e conseguir saber se você está sendo de fato uma pessoa produtiva ou não. E evitar que você seja mais uma dessas pessoas que no papel tem uma vida maravilhosa, mas que na prática não te satisfaz. Talvez você chegue à conclusão de que o seu lance é morar na praia e ter uma vida pacata. Talvez você chegue à conclusão de que você quer ter 17 filhos diferentes. Talvez você chegue à conclusão de que o seu negócio é ser bilionário e viver de filantropia. E com isso em mente, você estará pronto para a etapa número 2, projetos. Existem 2 formas de você concretizar as coisas que você quer. E a primeira delas são esforços de curto prazo com começo, meio e fim. A grande vantagem dos projetos é que eles te permitem trazer muito foco e muita alta energia. Você vai aprender uma língua, você vai correr uma maratona, você vai ser promovido. São objetivos que te motivam e têm um horizonte de fim relativamente rápido, mas que vão trazer um avanço significativo na sua vida na dimensão que seja. A grande desvantagem dos projetos, no entanto, é que eles não funcionam bem no longo prazo. Eles funcionam legal para você criar uma coisa, mas eles não se sustentam com o passar do tempo. E é por isso que muitas vezes mudanças corporais não se sustentam bem em projetos. Muitas pessoas vão fazer um projeto de perder X quilos numa dieta maluca, beleza, dá certo no curto prazo, mas aquele troço não é sustentável no longo, por isso as coisas desandam. O grande projeto que eu tenho rolando na minha vida agora é o projeto Iron. Eu vou fazer o meu primeiro Ironman ao longo dos próximos meses. E esse projeto, ele começou com uma etapa de planejamento bastante extensa. Eu tinha que entender exatamente como é que funciona a prova, quais eram os requisitos, qual o tamanho do grau de dificuldade que eu ia enfrentar, que tipo de desenvolvimento físico eu ia precisar passar, que tipo de nutrição eu ia precisar aderir, que tipo de profissionais eu ia precisar para me ajudar, que tipo de equipamentos eu ia precisar ter. E passada essa fase, a gente chegou agora na etapa de execução, que tem sido obviamente bastante difícil, que envolve 10 treinos por semana, muitas vezes eu treino 2 vezes por dia, e com 2 nenéns em casa você pode imaginar o quão difícil é tudo isso. E é justamente por isso que ele é um projeto, porque eu sei que ele tem começo, meio e fim, eu sei que daqui a alguns meses isso vai acabar, porque eu tenho certeza que isso não seria sustentável ao longo da vida, mas para cumprir esse objetivo é uma coisa que com certeza faz todo sentido do mundo para mim. O que me leva à etapa número 3, sistemas.
A segunda maneira de você conquistar os seus objetivos é através de sistemas, que são esforços de longo prazo que não têm começo, meio e fim bem definidos. E é aí que a gente gasta a maior parte do nosso tempo e faz a maior parte das nossas atividades. A grande vantagem é que esse é o tipo de coisa que uma vez que ela está funcionando e está estabelecida, ela só vai. O esforço de manutenção é muito baixo. A desvantagem é que esse troço não é exatamente empolgante, ele é tedioso, ele é monótono e a consistência é absolutamente fundamental. Existem vários sistemas que eu tenho rodando na minha vida nesse momento, alguns deles envolvem leitura de livros, alguns deles envolvem o mapeamento de restaurantes, bares e viagens que eu quero fazer pro lado da minha qualidade de vida, alguns deles envolvem os rituais que envolvem eu passar tempo com os meus filhos. E na prática, como é que isso tudo funciona junto? De tempos em tempos eu tenho um ritual para rever os meus objetivos de vida. Eu vou fazer isso uma vez por ano, talvez 2 vezes por ano, e eu vou olhar e me refletir sobre o quanto as coisas que eu escrevi eu realmente ainda quero para minha vida e o quanto algumas delas deixaram de fazer sentido. E com base nesses desejos eu vou olhar se para alcançar isso eu preciso de projetos de curto prazo ou sistemas de longo, ou se eu preciso de uma combinação dos dois. E conforme os projetos vão sendo conquistados e os sistemas vão sendo aprimorados, eu vou mudando as minhas rotinas, mas sempre garantindo que eu vou ter o maior alinhamento possível entre a vida que eu quero e as atividades que eu exerço. E talvez o mais básico disso tudo seja a minha rotina do dia a dia. E se você quer ter uma ideia de como é que funciona a minha, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou explicar como funciona a minha rotina hoje.